Crianças, às nossas aulas de hoje, nós iremos agora para a disciplina de História. Em História, criança, a tia Luciana vai revisar todos os conteúdos que foi falado nos videoaulas, lá do nosso volume 2, ok? Nós iniciamos em História, criança, sobre a vida em comunidade. Então, a vida em comunidade. A comunidade que ele quer expressar aí são as pessoas que moram ali no nosso bairro, na nossa rua, né? Então formam o que? Ali uma comunidade. Falamos também sobre a harmonia na convivência. A harmonia vem de quê? De amor, de respeito, de afeto, de cuidado, né? E convivência vem de conviver, de estar ali todos os dias convivendo com aquelas pessoas, ok? Então, para ter uma harmonia na convivência, nós devemos ter sempre o quê? Empatia. Empatia, criança, é quando você se põe no lugar do outro. E quando você se põe no lugar do outro, quer se colocar no lugar do outro, nós estamos tendo aí um respeito, né? Então, se nós realmente colocarmos sempre no lugar do outro, nós vamos ter uma harmonia em convivência, porque você vai entender o outro, né? Então também nós falamos sobre algumas regras em família, que muitas coisas nós aprendemos lá com o papai e com a mamãe. Vocês aprendem com a mamãe e o papai a respeitar as pessoas, a saber ouvir as pessoas, né? A saber escutar. Então, crianças, muitas coisas nós devemos fazer para ter realmente uma harmonia na convivência, que também vem seguido por regras. Na sala de aula é um ambiente. Nesse ambiente aqui, nós temos que ter uma harmonia em convivência. Então, para ter essa harmonia entre professor e aluno, nós devemos ter o quê? Empatia. Os alunos empatia com o professor e o professor também empatia com os alunos. O que é isso, tia Lu? A tia Lu, né, como é a professora, tem que entender e se pôr no lugar do aluno, e também os alunos sempre têm que se pôr no lugar do professor. Então, quando tem essa troca, nós temos aí uma empatia, e se nós temos essa empatia, nós vamos ter o quê? Uma harmonia na nossa convivência aqui, que é a sala de aula, né? A tia também falou, crianças, sobre o que? Viver em grupo, né? Quando tem um conjunto de pessoas ali, né? Forma um grupo de pessoas. Mas nós temos os grupos de pessoas sociais e os grupos casuais. Vamos entender melhor, né? O que é um grupo social e o que é um grupo casual. Social, criança, é quando nós temos aquela convivência com aquelas pessoas diariamente. Nós temos aquela convivência com frequência. E aquela convivência nós temos ali um objetivo, que é o que? Compartilhar experiência, compartilhar aprendizado, contar histórias, né? Então você está tendo ali uma convivência. Agora, o que é grupo casual? O grupo casual, crianças, são aquele encontro de pessoas que se encontraram num determinado lugar ou um local, né, por acaso. Por exemplo, a tia Luciana vai lá no shopping de Tianguá e ela encontra um grupo de pessoas em uma fila para comprar ingressos para o cinema. Então, ali naquela fila, criança, tem o quê? Um grupo de pessoas. Mas aquele grupo de pessoas ali tem uma convivência com frequência, que é uma convivência diariamente, todos os dias? Não. Eles estão ali para quê? Para a compra de um ingresso e se encontraram ali por acaso. Então, aquele grupo, crianças, é formado um grupo casual.
Foi formado ali por acaso. E muitas vezes, criança, aquelas pessoas que eu encontrei na fila, eu não vou encontrá-las mais. Então, aí forma-se um grupo casual. Já os grupos sociais, crianças, são aqueles grupos de pessoas onde estão ali reunidos todos os dias pelo único objetivo, que é troca de experiências, aprendizado, contação de história, né? Então, eles estão ali naquele encontro, naquela convivência, né, para aprender algo. Então, ali é formado um grupo social. Vamos dar um exemplo aqui de grupo social. Por exemplo, na escola. Na escola nós temos um grupo de pessoas, não temos? Então esse grupo que é formado na escola é chamado um grupo social, porque eles têm uma convivência com frequência e estão ali para aprender, né? E também trocar suas experiências um com o outro. Já um grupo casual não tem esse encontro, criança, aquele encontro de troca de experiências, de aprendizado. Por exemplo, aqui, quando nós nos encontrávamos aqui na sala, a tia Luciana não ia ensinar para vocês o que ela sabia e vocês ensinavam para a tia Lu o que vocês sabiam, então nós estava tendo o quê? Uma troca de experiências. Então é um grupo social. Por exemplo, vamos dar mais outros exemplos de grupos sociais. Grupo de esportes, como futebol, um grupo de vôlei, um grupo de basquete. Aquele grupo forma também um grupo social, porque eles estão lá tendo uma convivência com frequência e estão lá por um objetivo, que é aprender a praticar, né? Aprender as técnicas daquele esporte. Então, ali é um grupo social. Por exemplo, quando vocês vão a um parque de diversões, lá tem um grupo de pessoas, não tem? Aquele grupo lá que estão lá naquele parque de diversões é chamado de grupo casual. Vocês encontraram aquelas pessoas ali por acaso, né? Então é um grupo casual. Por exemplo, a tia Luciana faz uma festa de aniversário. Na minha festa de aniversário vai ter um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas foram as pessoas que eu convidei. Então, essas pessoas que eu convidei para a minha festa de aniversário, são as pessoas que eu conheço, que eu tenho uma convivência. Então, aquelas pessoas que vão estar lá no meu aniversário, que vai ter um grupo de pessoas, é um grupo social. Porque aquelas pessoas que estão no meu aniversário são pessoas que eu tenho aquela convivência com frequência. Outro exemplo, criança, de grupo casual. Grupo casual, criança, por exemplo, a tia Luciana vai viajar lá para Fortaleza. Ela vai pegar o ônibus, né? Que é o meio de transporte. Lá naquele ônibus, ela encontra várias pessoas lá dentro. Então, forma um grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas ali é um grupo social ou casual? Casual, muito bem, porque eu encontrei aquele grupo de pessoas ali por acaso. E muitas pessoas que eu encontrei ali naquele ônibus, eu não posso encontrar mais. Posso, às vezes, ou não. Mas, então, aqueles grupos, aquelas pessoas que estão dentro do ônibus formam um grupo casual, que eu encontrei aquelas pessoas ali por acaso, né, crianças? Entendido? Então, vamos lá. A tia também falou sobre algumas regras, né, de aprendizado em família. No convivência aí com a mamãe, com o papai, vocês aprendem muito valores, alguns costumes, né? De como se comportar em ambientes, em lugares. Nós aprendemos isso aí também com o papai e com a mamãe. E também aprendemos na escola. Os professores vão dar um complemento, né? Sobre esses valores, esses costumes que vocês aprenderam com o papai e com a mamãe. Hoje nós iremos, criança, falar sobre como as pessoas faziam para construir suas moradias antigamente, né? Vamos agora abrir aí na página 132 e 133.
aí observar uma moradia. Essa moradia aí, ela é conhecida também como pau a pique, casa de taipo, né? São as primeiras casas que foram construídas, né? Que foram as casas chamadas de pau a pique. Hoje ela ainda existe, né? Ela existe mais em locais como sertões, né? Na zona rural. Nós podemos ainda encontrar esse tipo de moradia, mas é bem raro. Mas antigamente essa moradia aqui, que era feita de madeira, barro amassado e palha, era encontrada com frequência nas cidades, nos bairros, né? Então vamos lá ler um pouquinho. Como as pessoas faziam para construir uma moradia na comunidade? Vamos ler junto com a tia Lu e prestar atenção. Também agora vai ser um momento de leitura, onde nós iremos fazer uma leitura juntos. Vamos lá? Então vamos para a nossa leitura, crianças, ó. Na página 132 e 133. Vocês observam aí, né, que vocês estão vendo uma moradia. Essa moradia, crianças, eram construídas, né, há muito tempo atrás aqui no nosso Brasil, né? E essa moradia era bem comum aqui no nosso país, né? Hoje não, hoje ela não é mais comum, né? Tão comum, mas existe ainda essas construções em alguns lugares, né? Principalmente no meio rural, que é o campo, né? E também nós podemos encontrar esse tipo de moradia em sertões, né? Então vamos lá. Como as pessoas faziam para construir uma moradia na comunidade antigamente, né? Como é que eles faziam? Olha só. Por muito tempo, as moradias de barro amassado, madeira e cipó foram comuns no Brasil, por causa da facilidade de obter os materiais e do baixo custo de produção. Atualmente, né, que é hoje, casas desse tipo ainda são construídas no meio rural, em muitas comunidades. Os vizinhos são solidários e ajudam na construção dessas moradias. Quando ele fala que são solidários, é que uns ajudam os outros, né? E eles ajudam aí na construção dessas moradias sem receber nada em troca. Por isso que eles falam, os vizinhos são solidários, né? Eles estão aqui, tipo, tendo empatia um pelo outro, né? Se pondo no lugar do outro. Quando ele fala aqui, criança, que por causa da facilidade de obter os materiais, ainda são construídos esses tipos de moradia aqui, porque eles podem conseguir muitos materiais aqui, ó, muitos não, né? Conseguem, né? A maioria do material na natureza, que são a madeira, né? Que é a construção das paredes, para formar a parede, a palha, também encontrada na natureza, e também o barro, né, amassado aqui, como ele fala, e o cipó, ó, a madeira e o cipó e o barro amassado, esses materiais são encontrados na natureza já pronto. O que eles iriam aqui comprar? Só as portas, né, as janelas. E muitos antigamente construíam as portas e a janela com o próprio material retirado da natureza, né? Então vamos lá. Vocês irão aí ler a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e a quarta etapa. Como constrói, né, esse tipo aqui de moradia? Esse tipo de moradia aqui é chamado de pau a pique, mas é conhecido também como casa de taipo, né? Taipo porque é feito de madeira, suas paredes, né? E o teto é de palha. Então, criança, vocês viram aí, né? Como as pessoas construíam suas moradias na comunidade, né? Esse tipo de moradia, crianças, aí como vocês viram, que é a casa de barro amassado, era comum no Brasil e também era comum esse tipo de moradia para as pessoas que não tinham tanta condições, né? Porque como vocês viram aí, né, eles tinham uma facilidade de obter os materiais, de adquirir os materiais.
E os materiais aí na construção desse tipo de moradia eram encontrados todos na natureza, né? A madeira, o cipó, a palha e o barro, né? Não precisavam eles ir até uma loja de construção comprar o material. Então, esse tipo de moradia era muito comum no Brasil e também mais comum ainda para as pessoas que não tinham tantas condições, né? Hoje, esse tipo de moradia, crianças, não é tão comum como antigamente, mas ainda existe esses tipos de construções, principalmente no meio rural, que é na zona rural e também nos sertões, né? Onde existe mais aquela comunidade mais carente, né? Que não tem tantas condições, né? Mas hoje nós temos vários tipos de moradias, né? Temos aí a casa de pau a pique, né? Que é essa que vocês estão vendo no livro de vocês. Nós temos também as moradias de palafitas, né? Que são aquelas casas construídas na beira de rios, né? Que suas paredes também, né? São construídas com madeira, né? E também nós temos as nossas casas térreas, que são as casas que ficam no solo de um andar. E temos as casas, os sobrados, né? Que tem 2 andares, em cima e embaixo. E nós temos também os prédios de apartamentos, né? Vamos agora, criança, lá para a página 133, falar sobre esse tipo de moradia aí, que é a moradia de barro amassado, conhecida como pau a pique e casa de taipa, né? Então, vamos lá. As moradias, criança, faz uma perguntinha aí, 2, né? As moradias feitas de barro amassado ainda são construídas no Brasil? Sim, muito bem. Sim, nós acabamos de ler que elas ainda são construídas no Brasil. Onde? No meio rural, que é no sítio, né? É difícil encontrarmos esse tipo de moradia na zona urbana, que é aqui na cidade. Mas lá na zona rural, nós ainda encontramos esse tipo de moradia, né? Vocês vão ordenar aí na segunda questão as etapas de construção de uma casa de barro amassado. Aí eu tenho as palavras aí, amarração, que é amarrar, né, as madeiras com cipó, esteamento, que é onde vocês vão estiar a palha, né? Nós temos aí também a amarração, a tia Lu já falou, barreamento, né, onde eles vão amassar o barro, e aplanamento, né? O aplanamento que é onde eles vão ajeitar o terreno, vão organizar o terreno dessa moradia. Então, para vocês colocarem aí essa ordem aí dessas etapas da construção dessa moradia aí, vocês vão ter que ler, né? A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e a quarta etapa. Quando vocês estiverem lendo, criança, essas etapas, vocês estão praticando a leitura de vocês. Olha que legal! Estão fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Praticando a leitura e lendo para responder a questãozinha pedida aqui no livrinho de vocês. Não é divertido, né? Lá na terceira questão, como a tia Luciana falou, né, que os vizinhos, né, eles eram o quê? Solidários, né? Solidários aí quer dizer que um ajudavam o outro, né? Aí a perguntinha da terceira questão, criança, é essa. Você acha, criança, você aí acha importante a ajuda dos vizinhos? Isso mesmo, sim. Eu tenho certeza aí que todos responderam sim. Sim, a ajuda sempre é bem-vinda, independente vindo dos vizinhos, dos colegas, né, criança? Da professora. Então, toda ajuda é bem-vinda. Então, quando vocês escreverem um sim aí, que toda ajuda é bem-vinda, que é importante a ajuda dos vizinhos, vocês irão responder por que do seu sim. Por que é importante a ajuda dos vizinhos? Ok? Então, quando vocês responderem, criança, a primeira, a segunda e a terceira questão,
postem a atividade executada por vocês lá no meu privado. Assim, a tia Lu tem como fazer uma avaliaçãozinha sobre as atividades aí executadas por vocês, tá? Sinto falta de muitos alunos que não estão postando as atividades. Muitas. Aqueles que estão postando, a tia Lu sempre tem um caderninho, a tia Lu reservou um caderno para sempre colocar uma observação, onde eu estou colocando aluno tal, postou a atividade tal, isso e isso. Então, crianças, façam, tá bom? Então, crianças, a tia Luciana termina por aqui a nossa disciplina de história, né? Foi fácil. Então, crianças, aí, ó, pratiquem a leitura de vocês, independente de qualquer gênero textual, sendo uma tirinha ou uma historinha, uma parlenda, um verso, né, uma fábula. Então, o importante é vocês praticarem a leitura. Não precisa vocês, crianças, pegar um livro e ler tudo de uma vez, não. Se ler uma página hoje, amanhã lê outra página. No final da semana, vocês vão, ler o livro todinho de vocês. Então, pratiquem. Tirem aí, criança, uns 5 minutinhos para a leitura e 5 minutinhos para a tabuada. Vocês tirando esses minutinhos para a tabuada e também tirando os minutinhos ali para estudar, fazer as atividades do dia e assistir os videoaulas da tia Lu, ainda vai sobrar muito tempo para vocês brincarem, para vocês jogarem aí no celular de vocês, né? Jogarem aí os videogames. Então, ainda vai sobrar muito tempo, crianças. Então, o sucesso de vocês depende muito de vocês. Então, um beijo aqui da tia Lu. Fiquem todos com Deus, tá? Se sintam aí abraçados. Um beijo, e tchau. Até a nossa próxima aula.